Eu queria saber, né, professor, como é que foi, primeiramente, esse seu relacionamento com o Alisson nesse período dentro do ABC. Ele foi muito mais reserva do que titular, é um fato, durante essa sua passagem. Ele chegou a reclamar também da baixa minutagem, né? Entrava faltando 15, Sim. 10 minutos. Enfim, como é que foi Roberto Fonseca e o Alisson nessa passagem? E se o senhor identifica razões para todas essas queixas que ele apresentou após a partida? Cara, eu vou dizer assim, cara, eu da minha parte não, eu acredito assim que foi tranquilo, eu estou sendo sincero para você, eu sempre penso, eu acredito que isso daí é a maturidade como treinador nos traz isso, né, de você saber lidar com várias situações. Eu trabalhei com o Dagoberto no Londrina, ele acabou sendo artilheiro do Brasil, inclusive a primeira vez que o Londrina teve um artilheiro foi com o Dagoberto, mais ou menos uma situação bem parecida, né? Um jogador assim, já, né, com uma idade, como o caso do Alisson. E dizer assim, cara, eu aprendi isso com o tempo, né? Tudo que você tem que tratar, se for sério, você tem que tratar internamente. A gente não pode deixar para depois. Aquilo que você externa num momento de alegria ou de dor, ela é muito subjetivo, ela é muito assim, de explosão ou implosão, né? Tudo que você tem que tratar igual homem, né? Você tem que ser sério, você tem que ir com as pessoas igual eu fazia. Nós fazíamos as nossas reuniões, eu levava e sempre abri para poder que fosse falado, né? Ou o atleta, ou comissão técnica, de poder falar e poder externar. É aquele momento interno que é onde a gente tem que ter aquela hombridade de cobrar o companheiro, de cobrar a comissão cobrar jogadores. Então, assim, nós sempre tivemos. Então, para mim, e vai continuar sendo, jamais eu vou levar, externar. E outra coisa, até a nível de experiência, né? Dificilmente eu levo problema para uma direção. Eu procuro sempre tratar isso internamente com os atletas. E eu acho que sempre tive sucesso. Tanto é que eu não tive problema nenhum. Eu até diria assim, cara, que o Alisson, ele pelo término da competição, ele tem que até agradecer em todos os sentidos, porque se você analisar, vem assim de um ano, o ABC, não estou dizendo ele, sim, logicamente, o ano do ABC muito ruim em termos de conquistas, a falta de conquista, resultado ruim, e ele sempre jogou. Eu cheguei aqui, o Alisson, se não me engano, ele foi titular nos primeiros jogos comigo. Aí entrou naquilo que eu falei, é o processo natural, a coisa não está andando, vai para o fundo da fila. Aí, para mim, independe do atleta, né? Eu não vou tratar esse ou aquele diferente. Eu tenho que tratar de acordo com o trabalho, de acordo com a necessidade. Para mim, eu sempre falei, futebol ele não tem que ter o herói ou o vilão, né? Porque senão você é vilão quando você erra uma situação, quando você erra um gol, quando você erra um pênalti, quando você faz um gol contra, como aconteceu até com o Thuram e o Pedro, né? Talvez outro treinador teria perdido um zagueiro que ajudou muito. Aí, pô, vamos tirar o Thuram, então aí já vai para outro. Então, tipo assim, você tem que ter essa maturidade, convicção. E aí o que acontece? Com tudo isso, eu até achei que era hora de, no começo da competição, quando a gente chegou, e o time mal, e não andando, a cobrança, eu senti muita pressão até em cima dele, né? Na época do jogo do Londrina e na sequência. E o que acontece? Você tira o cara do foco, né? Você tira. Isso é uma experiência que a gente tem. Quando você vai batendo, você dá uma tirada no atleta do foco, né? Não só com ele, de repente aconteceu com outros jogadores também. Você tira do foco, as coisas vão acontecendo, naturalmente, gradativamente, você vai voltando, o cara vai jogando e as coisas vão acontecendo. Claro que às vezes você poderia até ter usado um pouco mais ou menos, aí contingências e tudo mais. O que acontece? Volta no último jogo, eu não coloco como fogueira, senão o Pedro Paulo poderia falar que foi fogueira para ele, porque ele ficou fora de um jogo e voltou no outro. Mas o Reis também estava fora e voltou, aí já o caráter do cara de chegar, pôr a cara para bater, independente de situação ou não, né? O atleta está ali para trabalhar de acordo com a escalação, né? Ele é pago, religiosamente pago para isso, como todos nós. Então, assim, independente disso, eu sempre coloco para os jogadores, né? Não vou colocar por esse lado da fogueira, eu coloco como te dá oportunidade. Eu sempre falei isso. Nós tivemos isso, o Galego não entrou numa fogueira, ele teve uma oportunidade. Sim.
Mas quem? O David não entrou numa fogueira, ele teve uma oportunidade. Então são coisas que acontecem e ainda bem que ele teve sucesso e conseguiu terminar podendo desabafar, podendo dizer que terminou bem uma competição que poderia ter marcado uma imagem, por exemplo, de erros e tudo mais que aconteceram aí desde o estadual, desde o brasileiro, e nós conseguimos aí, eu acho que todos nós, né, juntamente com ele, reverter nessa reta final. Com certeza, professor. E assim, se falou muito durante a semana, né, o fato do Alisson não ter ido para o jogo lá em Caxias. Aí teve esse fato também, né? Porque aí foi porque, né, a gente até perguntou ao senhor lá, o senhor explicou na coletiva que foi um pedido do atleta para não ir para aquele jogo. E aquela informação, né, ela naturalmente gerou um debate na imprensa, nos torcedores, e, poxa, por que o Alisson, no momento decisivo, está pedindo para não jogar, está pedindo para não viajar, né, abrindo mão de ajudar a equipe? E se não me falha a memória, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que isso também aconteceu no jogo contra o Ipiranga, em Erechim, né? Eu acho que ele também, se não me falha a memória, ele também não foi para aquele jogo, ou foi uma outra partida, não estou lembrando exatamente agora, mas eu acredito que foi do Ipiranga, foi Ipiranga, né? Que também foi basicamente, né, por aí. Como é que o senhor, enquanto comandante da equipe, né, trabalha a equipe durante a semana? Não sei se o Alisson vinha treinando como titular aquela semana, ou sendo utilizado em algumas formações alternativas. Recebe na semana do Caxias. Do Caxias, não vinha como titular. Não vinha como titular. Tava oscilando, colocando, saindo. Colocava, tirar, pois é. Mas aí o senhor contava com ele para levar para aquele jogo? Sim, estava na convocação, com certeza. Ele estava convocado. Como é que o senhor recebe o pedido dele para não ir, professor? Cara, é assim, primeiramente eu sou um treinador que dificilmente eu vou punir o clube, né? O punir o clube que eu digo é de você pegar e falar, agora esse atleta está punido porque ele fez isso. Claro que se a gente souber que foi prejudicial ao elenco, ao grupo, é claro que a gente tem que tomar outras atitudes e, é claro, de repente afastar e tudo mais. Mas você tem que ter o quê? A leitura. E nessa data aí, próprio do Erechim, de repente, né, cada um tem a sua colocação, né? Viagens difíceis ou jogo difícil e tudo mais. Cabeça quente ou não, o atleta tem que estar preparado para aquilo que for requisitado. E, inclusive, isso gerou com que, na semana, quando a gente voltou nos treinos, a gente acabou falando da seguinte maneira: nós vamos tentar aproveitar o máximo possível. A gente vinha de dois jogos muito difíceis, 2 jogos, 2 viagens super desgastantes, né, uma em cima da outra, que foi o jogo do Sampaio e o jogo do Caxias. Em cima disso, a gente falou, vamos aproveitar jogadores experientes com jogadores descansados. Tanto é que aí já entrou o Felipe. Posso colocar para você pontual. O Pedro Paulo voltaria naturalmente, o Pedro Paulo, né, que é o goleiro. O Felipe estava também, né, de uma lesão, ele acabou não viajando por causa dessa lesão que ele teve, e estava descansado. Nós tínhamos o Reis nessa mesma situação, descansado, claro que viajou, mas ele nem entrou no jogo. Nós tínhamos o Blade, que era uma das opções. O Lima viajou, mas não jogou. E nós tínhamos o Alisson, que não viajou. Então, são jogadores descansados. O que nós pensamos? Um jogo dentro de casa, difícil, desgastante, né? Um jogo à tarde. E a gente precisava de ter, assim, algumas peças mais descansadas. E aonde que entrou a nossa opção? Claro que nós treinamos a semana também com variações, né? Variações de escalações, mas 60% a 70% foi treinado com o Alisson, com o Reis e com o próprio Felipe na equipe titular.